Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar a respeito de osteopatia. Nosso convidado é o Dr. Daniel Queiroga, que ele é fisioterapeuta e osteopata. Doutor, prazer recebê-lo aqui no programa e vamos falar sobre osteopatia, que acredito que muita gente já ouviu falar, mas também é muito desconhecido para a maioria da população. Prazer. Como vai, doutor Luciano? Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, falar um pouco sobre o meu trabalho e realmente desmistificar algumas coisas sobre a osteopatia, que é uma ciência que ainda é um pouco desconhecida de grande parte da população. Com certeza. E vamos falar sobre isso hoje aqui. Doutor Daniel, quais os principais casos, de osteopatia que você pode ajudar? Doutor Luciano, o que chega mais no consultório para a gente são dores. Dor de coluna por hernia de disco, dor no ombro por esforço repetitivo, dor nos punhos também por esforços repetitivos, dores de atividade física. Então o carro-chefe do tratamento é dor. Dor. Mas a gente também tem uma atuação bastante importante em regular todo o organismo para que ele funcione da melhor maneira possível. Esse é o grande objetivo da osteopatia. E tem alguma contraindicação, Daniel? A gente tem algumas contraindicações em algumas técnicas. Muitas pessoas conhecem a osteopatia pelos estralos que dão na coluna. Então, pacientes com tumores, com fraturas recentes, acidentes automobilísticos um pouco mais graves, num primeiro momento, essas técnicas são contraindicadas. Mas o tratamento osteopático, de modo geral, não tem contraindicações. Deixa eu te perguntar, você usa nas técnicas para osteopatia só as mãos ou tem algum aparelho também? Não, ela é uma técnica totalmente desenvolvida em cima das mãos. A gente usa as mãos para avaliar, para fazer o nosso diagnóstico e também para fazer o tratamento. O osteopata, Daniel, uma curiosidade só, você é fisioterapeuta. E para você fazer osteopatia é uma especialização, além da fisioterapia. Sim, aqui no Brasil ela é uma especialidade exclusiva da fisioterapia. Os cursos mais reconhecidos duram em média 5 anos e mais estágios ainda. É uma especialização longa, por ter uma carga de conteúdo muito grande em cima de anatomia e fisiologia. Mas existem alguns países que é uma profissão independente. Na Europa, por exemplo, tem a graduação de osteopatia. Certo. E você falou agora há pouco em instalar as costas. Todas as sessões tem que instalar as costas ou não? Não, isso a coluna, é bastante importante a gente deixar isso claro, que às vezes as pessoas ficam com medo ou um receio de procurar um osteopata, achando que vai ter que necessariamente fazer esse tipo de conduta. Mas cada paciente, cada caso, a gente tem uma infinidade de ferramentas para ajudar cada caso. Não Ou seja, necessariamente. não vai ter dor, lógico, um pouquinho de dor, acho que qualquer tipo de procedimento acontece, mas não é que na osteopatia vai ter muita dor, não, né, Daniel? Normalmente, assim, 2 ou 3 dias depois que a gente faz o atendimento, as dores têm que ter melhorado um percentual bastante grande. O objetivo é sempre esse. Ô Daniel, além dos casos que você acabou de comentar, por exemplo, quem tem hérnia de disco, a osteopatia pode ajudar? Sim, a gente tem uma gama de condutas para hérnia de disco que ajudam muito, principalmente porque a gente entende que não necessariamente a dor do paciente vem da hérnia. Às vezes ele tem um diagnóstico de hérnia, tem um exame de imagem constatando a hérnia, mas na hora da avaliação a gente identifica que a dor não necessariamente vem da hérnia. Aí o tratamento tem que ir andando de acordo com a origem da queixa do paciente. Porque nós sabemos, pelo menos assim que a gente saiba, que a hérnia de disco causa muita dor. Às vezes até impossibilita o paciente de locomover, não é isso? Sim, a gente entende a hérnia como um processo gradual, ela não acontece do dia para a noite. E a gente vai identificar o porquê que aquele segmento da coluna do paciente entrou em desgaste, ele teve uma sobrecarga maior para gerar hérnia de disco. Muitas vezes a gente tem que atuar alguns passos antes do processo de hérnia ter aparecido para a gente ter um resultado ótimo. Então, explicando para os nossos telespectadores, só para entender um pouquinho melhor, há um desgaste da vértebra, não é isso? E acredito eu que seja uma compressão da parte da terminação nervosa, e é aí que vem a dor, não é isso? Sim, quando a origem da dor é da hérnia, é justamente isso. Numa fase aguda, forma um líquido local ali, como se fosse um entorse de tornozelo que incha o tornozelo do paciente. Na coluna acontece um processo bem semelhante na fase aguda, que esse edema, essa compressão ali na raiz nervosa gera esse sintoma doloroso do paciente. E quando é dessa maneira, aí o tratamento é bem local na região onde o paciente mesmo teve a hérnia. Ô Daniel, muitas pessoas tratam de enxaqueca e nós sabemos que há várias causas de enxaqueca. Por exemplo, na osteopatia,
você pode ajudar o paciente com enxaqueca? Sim, principalmente quando a gente avalia e identifica a origem dessa enxaqueca, que pode ser uma tensão de algum osso do crânio, pode ser uma dificuldade da troca de sangue, o sangue que chega, o sangue que sai da cabeça, pode ter alguma questão com a TM, então a gente vai identificar aonde é o início dessa enxaqueca e o tratamento é ali. Muitas vezes o paciente, me dói a frente aqui, eu vou trabalhar a cervical do paciente, porque a origem pode está estar ali. Problema na coluna. Exatamente. E quando é problema na ATM, também entra a parte da osteopatia. Em casos de enxaqueca, a gente precisa de identificar também a origem dessa enxaqueca, que pode ser alguma disfunção de algum osso do crânio, pode ser algum problema na coluna, pode ser alguma dificuldade de troca de sangue, o sangue que entra, o sangue que sai da cabeça. E a gente chegando na raiz desse problema, o resultado costuma ser muito mais rápido e mais eficiente. Certo. Então, por exemplo, você disse agora, a respeito da ATM, a respeito da coluna cervical. Então, tudo isso aí pode interferir e a osteopatia pode tratar, inclusive, a ATM. Sim, a gente entende que a ATM, quando ela não é um trauma direto na maxila, na boca, um soco, por exemplo, sendo bastante agressivo daí, a origem da disfunção da TM, da dor da TM, não é ali. Ela vem à distância, ou da própria cervical, ou em decorrência de um acidente de trânsito de alguns anos atrás, e a dor na TM é só o sintoma. A origem da dor... O buraco é mais embaixo. Ô Daniel, quais são as diferenças entre a osteopatia e as terapias físicas de um modo geral? A grande diferença é que a gente sempre busca a origem, entender o porquê e de onde vem. Como eu já disse alguns exemplos aqui. Muitas vezes o sintoma do paciente ele é só a pontinha do iceberg mesmo, e o buraco, o problema do paciente mesmo, a raiz disso vai estar à distância, bastante escondido, muitas vezes de questões que vêm de alguns anos. Então a gente precisa realmente de identificar a raiz e tratar ali. Ô Daniel, uma sessão, por exemplo, de um tratamento em geral com osteopatia, em média dura quanto tempo uma sessão? Uma sessão, contando a avaliação, a primeira vez que o paciente vai, sempre é feita uma avaliação buscando a anamnese, buscando histórico de lesões, de traumas, de acidente, de cirurgia, atividade física. É uma anamnese bastante completa. E quando a gente faz isso na primeira vez, uma sessão dura em média uns 50 minutos a 1 hora. E a osteopatia, por exemplo, no desgaste entre as vértebras, não, né? De articulação aí não vai resolver o problema. Ou pode resolver também? Se a gente identificar que alguma outra parte do corpo é que sobrecarregou esse desgaste das vértebras, a gente vai atuar nessa outra parte do segmento. Aí sim tem um resultado bem interessante. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o osteopata Dr. Daniel. Daniel, eu já ouvi dizer que desde o nascimento, né, os bebês podem passar por um osteopata. Isso é verdade? É bom para o bebê isso? Conta pra gente como que é isso. Sim, na verdade a gente entende o bebê com uma fisiologia totalmente diferente do adulto. Muitas pessoas tratam o bebê como se fosse um adulto em miniatura. Ele é uma fisiologia, uma anatomia totalmente diferente. Então, por conta disso, é muito interessante, é muito saudável para o bebê ter consultas constantes com osteopatia desde criança, principalmente porque a gente consegue ajustar e equilibrar muito bem as tensões do crânio, principalmente quando ele tem algumas intercorrências na gestação, no próprio parto. O tratamento é bastante eficiente e saudável para o bebê. Alguns casos, por exemplo, como cólicas e refluxo, que são condições muito comuns de a gente encontrar em recém-nascidos, os resultados são muito rápidos. E o atendimento da criança é muito rápido e a criança responde muito mais rápido do que o adulto. Por ser um sistema nervoso ainda em maturação, a gente consegue a resposta absurdamente rápida. Então os resultados são muito bons para a criança. Bom, você diz agora que o bebê, então desde bebê, vale a pena o acompanhamento com o osteopata. E o adulto, quando que ele deve procurar um osteopata? Sempre, por exemplo, a pessoa não tá sentindo nada, não tem sinal, sintoma nenhum.
vale a pena procurar um osteopata, fazer uma revisão, ver como que está? Hoje em dia, como as pessoas estão muito mais envolvidas em buscar uma saúde mais integral, em vários componentes da sua vida, física, emocional, nutricional, as pessoas também têm buscado mais um tratamento de osteopatia no sentido de prevenção. Nesse sentido, a gente consegue dar um intervalo assim a cada 2 meses, 45 dias, vai depender muito da idade da pessoa, do seu histórico, o que ela quer, quais são os seus objetivos, mas é totalmente viável e recomendado que ela tenha esse tratamento preventivo, sim. E não tem uma faixa etária, uma idade correta para começar para te procurar? Não, a gente fala, né, o de 8 a 80, mas na verdade é de recém-nascido até os últimos dias de vida. E a gente tem sempre coisas boas para promover para o organismo da pessoa. Daniel, por exemplo, uma pessoa quer procurar um tratamento com você, uma avaliação sua. Ela tem que ser encaminhada por um médico, por alguém, ou a pessoa já pode procurar você direto e falar, olha, eu quero fazer uma avaliação, quero ver como que eu estou? O fisioterapeuta, como um profissional de primeiro contato, o paciente pode diretamente chegar na gente sem passar por posto de saúde, sem ter um encaminhamento médico. É totalmente viável isso. Quando são questões específicas, um refluxo, uma gastrite ou uma constipação, uma enxaqueca, geralmente esses pacientes já vêm derivados dos médicos de cada especialidade. Por exemplo, você falou de constipação, você falou das cólicas dos bebês. E, por exemplo, no caso de gastrite, intestino preso no adulto, a osteopatia também é recomendada? Resolve o problema? Sim, quando essas questões não são lesões, não são doenças, não são patologias, são apenas um sintoma, a gente, através da coluna principalmente, que é a inervação que chega nesses órgãos e regula também a chegada de sangue nesses órgãos, a gente consegue resultados muito bons em cima do sintoma, tratando a origem, que no caso desses exemplos que nós usamos aqui seria a própria coluna vertebral. Puxa, muito legal. E hoje, quem que não tem algum problema na coluna, né? Acredito que o maior problema aí é vício de postura. Não é isso? Que postura hoje sim, difícil, sim. né? Hoje, essa rotina muito grande de trabalho, de estresse e todas as preocupações do dia a dia, a última coisa que as pessoas geralmente se preocupam é com a postura. E quando elas lembram da postura é quando já está dando algum sintoma. Então é a hora realmente de procurar um profissional que possa te ajudar. Daniel, e nos atletas, como que é feito esse tratamento? Os atletas também a gente considera uma categoria, né, de pessoas à parte, aí, porque eles levam o corpo deles a estresses excessivos, que muitas vezes não são condizentes com a saúde. Mas em termos de desempenho do atleta, o corpo sempre procura gastar o mínimo de energia possível para exercer a função dele. Então os atletas eles se beneficiam muito do tratamento osteopático no sentido de equilibrar as funções, a anatomia com a fisiologia, para ele ter um desempenho muito melhor com o menor gasto de energia possível e, consequentemente, conseguir se recuperar de um treino ou de uma competição para outra. Puxa, deixando ele apto, né, para a próxima partida, para a próxima competição. Agora, uma curiosidade. Nós estamos falando dos atletas e os lutadores não deixam de ser atletas. O lutador ele tem que ter um osteopata do lado 24 horas, né? Porque levar pancada, principalmente na mandíbula, sim, é o tempo todo, né? Esses atletas de altíssimo nível, do primeiro time mundial aí de lutadores, todos eles têm no seu staff profissionais que também atuam nessa parte de osteopatia e regulando toda a estrutura que é danificada a cada treino, a cada luta. A cada luta sai arrebentado, né? Sim. O que é esperado de um tratamento de osteopatia, Daniel? De uma primeira para uma segunda consulta, a gente espera uma redução dos sintomas de pelo menos 50%, sem auxílio de medicação, sem auxílio de outras coisas. Sim. Mas quanto mais crônico, quanto mais longo é o período dessa sintoma do paciente, às vezes a gente não consegue chegar num número tão bom assim. Mas sempre qualquer melhora é fundamental. Daniel, por exemplo, na fibromialgia, a osteopatia pode interferir? Sim, considerando a fibromialgia como uma dor crônica, classificada na categoria de dores crônicas, a gente consegue atuar no sentido de melhorar a percepção de dor desse paciente. E hoje em dia é muito colocado, várias especialidades da saúde hoje têm trabalhado muito no sentido da educação da dor. Ensinar o paciente o que é a dor dele, como o cérebro dele processa essa dor,
Então muitas vezes não é só o tratamento manual ali manipulativo, a gente também precisa de ter uma conversa no sentido de ensinar ele a entender e respeitar a sua dor. Quando a gente consegue esse conjunto bem feito, o resultado do paciente é sensacional. Eu acho que isso é importante, que eu acho que falta muito, né, nos consultórios, seja qualquer tipo de especialidade ou profissão, tipo fisioterapeuta, médico, não importa. Eu acho que esse diálogo, esse bate-papo com o paciente é importantíssimo. É aí que você vai chegar a algum diagnóstico e vai poder ajudá-lo muito mais. Não é verdade? Com certeza. O paciente, muitas vezes, hoje, ele pede por ser ouvido. E como a facilidade de informação hoje na internet é gigantesca, a informação está disponível. A função nossa como profissional de saúde hoje talvez seja ajudar ele a interpretar essas informações e encaixar no quebra-cabeça que faça sentido para ele. Inclusive, né, fazendo um alerta aos telespectadores, nada contra a internet, eu acho que tem bons artigos, eu também procuro artigo na internet, mas tem que saber onde procurar para também não ler artigo que, ao invés de ajudar, vai atrapalhar e vai deixar a cabeça mais confusa, não é verdade? Sim, a gente ouve falar há muito tempo sobre o efeito placebo, né? E agora tem em evidência um efeito que poucas pessoas sabem, que é o efeito nocebo, que são informações ruins que pioram o seu sintoma. Com certeza. Então a gente realmente tem que procurar e colocar na balança qual que é a validade e a confiabilidade dessa informação da internet. Daniel, o osteopata, você atua sozinho ou você tem uma equipe de multidisciplinar, outros profissionais que atuam no mesmo paciente com você? O ideal é que a gente tenha sempre pessoas próximas de outras especialidades para a gente compor o conjunto. Hoje em dia a parte nutricional é fundamental, a parte emocional, não necessariamente terapia, mas algum componente que trabalhe e evolua essa parte emocional do paciente. Atividade física hoje, dor crônica hoje sem atividade física é muito difícil de a gente ter um resultado bom. Então realmente o paciente ele precisa procurar vários tipos de profissionais para resolver um problema, ou o seu sintoma, na verdade. E você, como osteopata, você orienta o paciente, então, qual profissional procurar, a quem deve procurar, isso? Sim, com certeza. A atividade física é com o educador físico, a parte alimentar é com o nutricionista, a parte clínica é com o médico e acho que todo mundo fazendo o seu melhor, quem tem a ganhar é o paciente. É só o próprio paciente mesmo, né? Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando a respeito de osteopatia. Doutor Daniel, vamos falar agora um pouquinho de pacientes que eu recebo como ginecologista, que muitas pacientes têm problemas com cólicas menstruais. A osteopatia pode ajudar na cólica menstrual? Sim, a gente entende que a questão da cólica ela é comum, mas ela não é normal. Por uma série de fatores, principalmente na pelve, se você tem algum bloqueio de algum osso da pelve, alguma musculatura do períneo está com uma tensão aumentada por qualquer motivo que seja, a fáscia local ali, que é um tecido que recobre essa musculatura, se está com tensão, o útero, a hora que se enche de sangue, ele vai gerar mais tensão nessa região. Isso é um dos fatores que a gente entende da cólica. Isso combina muito quando a mulher ela piora uma dor nas costas quando ela está no período menstrual. Que a gente sempre ouve queixa, né? Começa doendo as costas, vai para o abdômen, região pélvica, né? E por aí, pensando nesse raciocínio todo, se a gente consegue regular as estruturas, equilibrar as estruturas, a tensão, mesmo que ela exista, vai ser menor. Então são mulheres que sofrem aí horrores, que têm que tomar medicação, às vezes até intravenosa. Exatamente. Por conta de dor no período menstrual. A gente consegue melhorar muito essa qualidade de vida dela. E se puder ficar sem o medicamento, é lógico que é muito melhor, porque todo mês tomar medicamento, e principalmente injetável, venoso, né, endovenoso, puxa, é triste, né? Sim, é um sofrimento muitas vezes desnecessário, que em algumas situações até agrava a sintomatologia do paciente. Agora há pouco nós conversamos a respeito, né, do maxilar, do lutador levar pancada. E o bruxismo? Bruxismo, a osteopatia tem como fazer alguma coisa, ô Daniel? Em relação ao bruxismo, a gente consegue melhorar muito a relação da musculatura do fechamento da boca, que são músculos que ficam muito tensos em pessoas que têm o bruxismo. Mas a gente considera que é uma questão muito de fundo emocional também, então esse paciente precisaria, além de um tratamento na parte mecânica da musculatura, um tratamento com acompanhamento terapêutico emocional também. Daniel, falando um pouquinho da sua formação, você fez fisioterapia. A osteopatia
é alguma... Como que funciona? É como se fosse uma pós-graduação? Tem faculdade só para osteopatia? Como que é? Curiosidade que acredito que muita gente que está nos assistindo gostaria de saber. Sim, como eu já havia dito, aqui no Brasil é necessário ser fisioterapeuta para poder se tornar um osteopata. Então você faz a faculdade de fisioterapia e num segundo momento você inicia uma pós-graduação realmente. Uma pós-graduação em osteopatia. Em osteopatia. E as escolas que têm mais renome, que são mais reconhecidas, são mais de 1000 horas de aulas teóricas e práticas e mais estágio para você poder fazer uma prova e poder ser reconhecido pelo conselho como fisioterapeuta especialista em osteopatia. Puxa, isso é muito legal. E que conselho que você daria então para quem está estudando, para quem quer ser osteopata? Cada vez mais alunos de fisioterapia e recém-formados vêm conversar com a gente e perguntar realmente isso. Assim, o conselho que eu dou é gostar muito do que faz, estudar muito, porque a carga teórica de conteúdo ele é muito densa, justamente para você poder relacionar os diversos sistemas do corpo e tentar enxergar o porquê das coisas, não simplesmente tratar sintoma. Então o conselho seria em cima disso. A osteopatia não começou no Brasil, né, Daniel? Não, ela foi desenvolvida, criada ou nasceu da mente de um médico americano, Dr. Andrew Taylor Still, lá nos anos 1870, por aí, e onde ele era médico na Guerra Civil Americana e ele queria fazer algo diferente do que a maioria dos colegas dele fazia. Então ele começou a entender que algumas manipulações de vertebrais, algumas técnicas manuais, ele conseguia melhorar muito os sintomas de grande parte dos pacientes dele. E a partir dali, ele teve alunos que saíram da Europa, foram lá para o interior dos Estados Unidos, uma cidadezinha de 15 mil habitantes, aprender com ele, levaram esse conhecimento para a Europa de volta, e a partir dali se disseminou para várias partes do mundo. Hoje, aqui no Brasil, como que está assim, em termos de porcentagem, a procura do profissional osteopata? Você tem mais ou menos, não a porcentagem exata, mas como que está a procura hoje? Porque, como te falei, como nós começamos o programa dizendo, que a osteopatia, como você disse, 1870 já não é novinha, mas assim, eu acredito que é pouco divulgada e muitas pessoas quase nem sabem a respeito disso. Sim, de modo geral, o paciente que chega no osteopata, assim, cai meio de paraquedas no consultório, é um paciente que já passou por vários tratamentos e não teve um resultado ainda satisfatório para ele. Esse número vem cada vez crescendo mais. As pessoas elas estão muito mais em busca de tratamentos naturais, buscando condições que deem uma saúde melhor para ela, uma qualidade de vida melhor para ela. Então, há 10 anos atrás, de todas as consultas de fisioterapia, 2 ou 5% eram em cima do osteopata. Hoje esse número vem crescendo e cada ano que passa a procura tem aumentado. Então, só para entender, para quem está nos assistindo, é bom frisar que nem todo fisioterapeuta é osteopata. Osteopata é o que faz a especialização, a pós-graduação em osteopatia, correto? Exatamente. A gente ouve algumas histórias aí de pacientes que foram em outros profissionais, muitas vezes nem fisioterapeutas, e ele estralou minhas costas, ele me manipulou assim. Isso está totalmente no contrário da direção que a gente prega em cima da saúde. Fazer por fazer é melhor não fazer. Né? Porque estralar as costas, resolver esse problema, sim. Tá todo mundo sem problema ainda, Daniel. As pessoas perguntam muito, quando eu estralo meu pescoço sozinho, alivia. Mas tudo que a gente consegue fazer nós mesmos sozinhos nesse sentido, isso indica que aquela região que você consegue manipular, ela já está mexendo mais do que deveria. Não é ali que precisa de ser mexido. Se você conseguiu fazer, é sinal que tem algum problema ali naquela região. Exatamente. Daniel, qual que é a frequência do tratamento hoje? A gente busca ser o mais rápido possível. Então o paciente vai, faz a avaliação, já inicia o tratamento. A grande maioria dos pacientes a gente consegue um resultado excelente em torno de 4 ou 5 atendimentos. Então é um tratamento muito rápido. E assim, a gente dá um intervalo de 1 semana, 10 dias entre uma sessão e outra. Para o corpo ter tempo de absorver as informações que a gente corrigiu nele e buscar o seu próprio equilíbrio, que a gente entende que o corpo ele tem uma capacidade muito grande de se autocurar. A gente só precisa de facilitar esse processo. Daniel, o caminho para um paciente chegar até o osteopata, então, se você puder deixar uma dica, né, para os nossos telespectadores? Cada um na sua cidade, sempre, hoje tem
quase todas as cidades a gente tem colegas osteopatas. É ligar, marcar E procurando também informações a respeito do profissional, da formação, se realmente é justamente, osteopata mesmo ou não. Hoje tem o título de especialização hoje reconhecido, são pouquíssimos ainda no Brasil todo. Mas a gente tem trabalhado para incentivar as pessoas a se formarem bem, prestarem a prova e terem essa credencial, que é uma chancela de qualidade do tratamento. Daniel, infelizmente chegou no finalzinho do programa e antes de encerrarmos eu gostaria que você, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Primeiramente queria agradecer o convite, um prazer imenso estar aqui. E para o seu telespectador, estou sempre à disposição, qualquer dúvida a respeito de osteopatia. O objetivo nosso sempre é trazer bem-estar e saúde para o paciente. Esse é o primeiro, é o top da lista. Que é o que todos os pacientes querem, que nós profissionais também queremos, né? Que o paciente fique bem. Exatamente. Daniel, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.